O Tite é o novo treinador do Flamengo. Galera, mais um vídeo meu do seu canal Torcida do Flamengo. Seja bem-vindo para esse vídeo que está maneiraço. A galera da Jovem Pan Esportes debateu o que será de Tite nesse Flamengo. Só falta mesmo anunciar nas próximas horas, aí, próximos dias. Vai ser anunciado porque está tudo certo, está fechado. O Tite é o novo treinador do mais querido. Então vamos ver como foi os comentários da galera da Jovem Pan Esportes. Créditos, Jovem Pan Esportes. Vamos lá para mais um vídeo do canal Torcida do Flamengo. Agora, Mauro César, antes de você sair, né, eu acho que tem que te perguntar sobre essa situação do Tite. Porque o Tite, hoje o Eric Faria dá a notícia de que o Tite fechou com o Flamengo. O Tite disse sim. Tá? Eu falei isso aqui algumas vezes, ontem mesmo eu disse que, mas não tinha cravado que ele disse o sim, mas que estava palavrado. E hoje ele traz a notícia de que disse o sim, que está acertado e que falta pouco para ser anunciado. A pergunta, né, se a sua informação é semelhante ou não, se você também não tem, como não tinha ontem, e você é sempre muito sincero, e se for realmente, se disse o sim, é o técnico certo para botar esse Flamengo nos trilhos, Mauro? O Tite vai conseguir o que nenhum conseguiu, porque nenhum treinador depois de Jorge Jesus conseguiu botar limites nesses jogadores. Podem ter sido campeões. Dorival Júnior foi campeão, o próprio Rogério Ceni foi campeão. O que você chama de botar limites? Ele vai fazer do jeito dele, não vai renovar com vários jogadores dessa geração. Duvido. Você acha que não? Você acha que ele vai ser então um apaziguador? Ele é apaziguador. Aliás, o Corinthians, uma certa vez, ele não conseguiu fazer uma mudança necessária no elenco, é o Mano Menezes que fez. Ele sai, o Mano vem, aí o Corinthians começa a romper contratos, começa a mudar o perfil do elenco, aí depois ele volta. Já num outro momento, sem todos aqueles jogadores que ganharam títulos importantes com ele na primeira fase, na sua primeira passagem, né? Daquelas duas marcantes passagens que teve pelo Corinthians. Eu acho que não é o temperamento dele. Usando como referência o Tite de 2015 para 2016, né? É o melhor técnico brasileiro. Ele passou um tempo grande na seleção. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele de volta ao dia a dia de clube, né? Que é uma coisa que ele está desacostumado. Agora, ele é apaziguador, ele consegue conduzir bem jogadores, muitas vezes até controversos, difíceis, de temperamento mais complicado. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Agora, ele vai assumir, se tudo correr como está se encaminhando ainda agora nesse mês de outubro, certamente na semana que vem, data FIFA, vai ter aí uns 10 dias aí para trabalhar, conhecer os jogadores, aí vai fazer os próximos jogos. A meta é ficar na zona de classificação da Libertadores, o time já voltou para ela. E claro, não vai falar em título. Se por acaso se apresentar uma oportunidade, aí vai mudar o discurso. Mas não vai falar sobre isso porque não depende do Flamengo. Mas você acha que os jogadores vão continuar com a mesma autonomia, com a mesma autoridade que eles têm lá dentro? Eu acho que ele vai conduzir até o final do ano de forma bem amigável. E aí ele vai ter a oportunidade na virada do ano de tomar decisões junto com a diretoria sobre quem renova o contrato, quem não renova, quem pode ser negociado. E por aí vai. Mas o que eu imagino? Ele vai tentar recuperar o Cebolinha, que jogou bem com ele na Seleção Brasileira em 2019, na Copa América. Pode ser que ele peça a permanência do Everton Ribeiro, que o Flamengo quer ficar com ele. A questão é tempo de contrato, questões contratuais, salário, essas coisas todas. O Bruno Henrique é óbvio que o Flamengo quer renovar, não precisa pedir, depende de questões que já falamos aqui na semana passada. O Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, a princípio o Flamengo não renovará contrato, não sei se ele vai pedir por um deles ou pelos dois, aí vai depender da diretoria. O Rodrigo Caio é uma questão física, e o Felipe Luiz é uma questão de fim de carreira mesmo, ele não consegue jogar quase, né? Já está bem veterano, tem uma hora que não dá mais. E ele pode, aí pro ano que vem, ele vai poder avaliar nesses jogos que faltam. Se ele assumir depois da data FIFA, durante a data FIFA, faltam 13 jogos, ele vai ter 12 partidas. É um número bom de jogos, né? Para você trabalhar, treinar, conhecer os jogadores e fazer as avaliações, entender o funcionamento do clube e pedir mudanças, não só no elenco, mas na própria estrutura, para ele poder trabalhar o ano que vem. Aí no ano que vem é molezinha, né? Pega primeiro o Campeonato Carioca, não tem outra competição. Então ele tem um tempo grande aí para treinar o time jogando contra adversários, alguns que são muito fracos. Dá para estruturar bem o time durante esse período todo. Você acha que ele vai mudar o time, Mauro? Porque esse time já está junto há um bom tempo, vários nomes. Você acha que vai mudar? Você acha que o Tite pode conseguir trazer outros jogadores que sejam os pilares desse Flamengo? Porque a gente tem há muito tempo o quarteto sendo pilar. É muito cedo para falar sobre isso, porque envolve uma série de questões também, até físicas, né? E continuidade.
O Gabriel hoje é reserva. Como é que vai ser com ele a relação? A relação que eu digo vai jogar, ele vai recuperar o Gabriel? Seria pra ele também, né? Porque ele levou o Pedro pra Copa e não levou o Gabriel. Eu imagino que ele vai tentar recuperar esses jogadores importantes. Faz parte muito do perfil dele. E ele vai contar ponto pra ele, né? Se ele faz Cebolinha jogar bem, fala, pô, o Tite fez Cebolinha jogar bem, você vê como é que contratação. Pode? Né? Recontratação. Exatamente. Se o Gabriel volta a jogar bem e tal, evidentemente ele vai, ponto para ele, pô, o Gabigol estava mal, agora está jogando bem de novo. Isso é para ser mérito da comissão técnica. Eu acho que ele vai trabalhar nessa direção, mas ele é um cara apaziguador. A minha questão só há muito tempo que ele não trabalha em clube, então a minha referência de todos nós é 2015 para começo de 16. Depois foi só seleção. Seleção é outra pegada, né? Outro ritmo, não tem dia a dia. Eliminatório sul-americano não dá para levar muito a sério, é um campeonato estadual de seleções, que é adversários fracos, classifica quase todo mundo, agora mais ainda. Então, a gente tem que ver como é que ele vai voltar. Como ele é um cara que já se reinventou outras vezes, eu acho que ele é muito ligado, antenado com as coisas do futebol, as transformações, as mudanças, ele é muito observador, estuda bastante isso. Eu imagino que ele chegue com ideias táticas interessantes, que ele possa apresentar algumas coisas boas, como fez no Corinthians, e funcionar bem. Eu acho que é uma contratação que, se acontecer, ela é uma contratação boa para os dois. Para ele também, eu acho que dificilmente teria uma proposta melhor, que ele não teve, a priori, parece que não teve nenhuma grande proposta do exterior. E no Brasil, quem pode oferecer algo melhor para ele? O cara mora no Rio. Deve morar na Barra, né? Todo mundo deve morar na Barra. A CBF é na Barra? Na Miami brasileira, carioca lá. Os que só moram no Leme, viu? Só anda naquele pedacinho, sair de lá apanha porque é tonto. Então, mas eu não vou citar nomes, sim, mas tem alguns. Claro. Mas mora Leblon, animal. Mora, que seja. Pode continuar. Mora na Barra. Então é Leblon, mas se sair de lá apanha porque é tonto. Pronto, é igual. Então, assim, mora na Barra. O CT fica no contrafluxo, né? Porque vai no sentido contrário do trânsito que vai para outra direção da cidade. Então ele vai pegar o carrão dele ali e rapidamente vai chegar para trabalhar. O CT é ótimo, tem toda a condição, o salário não atrasa, os jogadores são bons. Pode ter reforços de peso. Ele pode pedir jogadores. E alguns que estão no elenco que saírem eventualmente têm valor de mercado. Então você tem como negociar ali alguns jogadores e trazer outros. O presidente do Flamengo certamente não vai poupar esforços, porque é o último ano dele como presidente. Ele tem duas opções do Landim. Sai como um fracassado, se o ano que vem for ruim, como está sendo esse ano. E aí os títulos que ele ganhou, o pessoal esquece. Né? E tem eleição no final do ano, e obviamente ele quer fazer o seu sucessor, ele vai querer, é óbvio que ele vai querer apoiar um cara que vai vencer. Né? Ou ele sai ganhando tudo, porque é possível. Eu acho que ele não vai segurar a caneta lá na hora de preencher, lá, não digo cheque, né, de fazer o Pix. Vai liberar. E o Flamengo vai poder ter um time forte. Ele tem todas as condições, vai ganhar bem. Qual a proposta melhor para o Tite hoje? Quem pode oferecer a proposta melhor? Qual o clube que está à procura de técnico, que pensa em trocar de técnico, que tem condições de oferecer mais do que ele vai ter lá? Nem mudar de casa ele precisa, quer dizer, não tem muito sentido não ter acordo. E o Flamengo precisa de um técnico no perfil dele, para apaziguar, porque não vai fazer o que seria o mais adequado. Acho que seria uma mudança muito mais profunda, todo o departamento de futebol. Isso não vai acontecer. Ou vai continuar o Dandinho, o Marcos Braz, aquele pessoal todo. Pode cair uma cabeça ou outra lá, de repente é um gerente, um supervisor, um cara que faz não sei o que lá, pode funções menores, né? Mas a cabeça do departamento vai continuar sendo a mesma. Não dá nenhum sinal de que vai mudar e eu acho que não vai mudar. Só para te liberar, e depois eu vou perguntar essa pra mesa também, essa situação do Gabigol, porque viralizou pra caramba o vídeo onde a torcida do Flamengo, comemorando a Libertadores, gritava: o Tite vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. E aí o Gabigol no microfone fala: verdade, hein? Minha seleção é essa aqui, é o Flamengo. Eu, conhecendo o Tite, que é um cara realmente bem político e apaziguador, acho que não vai ter nada entre os dois. Mas o próprio Vampeta já disse aqui, que já falaram pra ele que o Tite não gosta da personalidade do Gabigol. Pode surtir algum efeito pro Gabigol no Flamengo ou pode ser até positivo, do Gabigol querer mostrar serviço? Eu acho que é o seguinte, o Gabigol, embora ele não esteja numa grande fase, ele tem um peso grande ali, né? Não preciso explicar por quê. O cara tá na história, o cara fez gols muito importantes, teve passagens, assim, períodos muito bons. E eu imagino que ele vai ignorar isso aí, vai falar, coisa da emoção ali na hora, estava empolgado, eu tinha que escolher X jogadores, 26, não pude levar todo mundo, natural que o cara fique magoado, acabou e passou. Ele não vai ficar comprando briga com isso, e não é nem o temperamento dele. E tem outra questão também, né? Alguém vai perguntar sobre isso na coletiva, acredito, se ele for apresentado de fato, sempre na condicional. E a outra... acho que não vai perguntar. Alguém vai perguntar. Acho que alguém vai perguntar. Tem essa expectativa de que alguém pergunte, porque eu acho que é uma pergunta que tudo cabe, foi tão falado, alguém vai ter que perguntar isso. E ele tem que responder, né? E o Gabigol também vai ter que responder. Quando for aparecer ali na zona mista, em algum lugar, vão perguntar ao Gabigol: vem cá, você falou tal coisa e agora?
Ele vai dizer, não, aquilo foi na hora, se fizer mais parte, o Tite é gente boa, estamos bem. É isso que ele vai dizer, como ele fala de todos os técnicos. E a outra questão que vão dizer para ele, que você disse que poderia ser chamado de mentiroso, né, se voltasse a trabalhar. Essa é a resposta mais simples do mundo. Se ele não ficar, assim, se ele se preocupar em conquistar a torcida do clube que ele vai trabalhar, parece que ele vai trabalhar, é só ele falar alguma coisa do tipo, olha, realmente não queria trabalhar esse ano, mas o Flamengo me chamou, o Flamengo não se diz não ao Flamengo. Pronto, acabou. Ganha a torcida, ganha todo mundo, fica todo mundo feliz. Mas perde um pouco da outra também que ele deixou. Ele está preocupado com o Corinthians ou com o Flamengo? E se ele vai acertar com o Flamengo, tem que se preocupar com o Flamengo. Ora bolas. Mas é uma coisa óbvia. O Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele começou no Flamengo, jogou no Flamengo, jogou com o Zico. Quando ele passa a jogar no Corinthians, ele esquece o Flamengo. Claro, ele joga no Corinthians e vai ficar pensando em Flamengo. Assim é a vida. O Renato Augusto começou aonde? Flamengo. Então, ele hoje tem até uma tatuagem do Maracanã e tudo no braço. É isso aí, nação rubro-negra, mais um vídeo aí pra vocês. O Tite, cara, o Tite é um excelente treinador, um excelente gestor de grupo. Acredito eu que vai dar muito certo no Flamengo. O padrão tático do Tite, ele é bem organizado. Todos os times, até a seleção brasileira que o Tite dirigiu, era uma seleção bem organizada taticamente. Então, vamos pra cima. O Flamengo no ano que vem merece ter um ano muito melhor do que esse ano de 2023. É claro que o ano não acabou ainda, né? O Botafogo tem derrapado, mas o Flamengo também tem vacilado muito. E aí fica difícil conquistar esse título. Faltam 14 jogos. Na minha visão, é muito difícil. O Flamengo só consegue conquistar se vencer esses 14. Vamos ver, né? Vamos torcer para que aconteça, mas as esperanças, elas não estão animadoras. Então é isso, galera. Você gosta do canal, você curte o nosso canal Torcida do Flamengo, eu peço que se inscreve aí, deixe seu likezão para nos ajudar no engajamento. O canal está crescendo aos pouquinhos. Saudações rubro-negras.